Simão, né? Depois conhecido entre nós como Simão Pedro. E temos a alegria de aproveitar a oportunidade para nos reportarmos a Jesus. Vamos nos reportar a Amélia Rodrigues, quando ela relata que os dias que precederam a vinda de Jesus eram dias tumultuosos em Israel, porque todo o povo do Oriente sofria desesperação debaixo das botas do Império Romano. Mas o povo de Israel tinha uma fonte maior de sofrimento, porque havia já 400 anos que a boca da espiritualidade se calara, e um grande silêncio caíra sobre o povo dito escolhido. Parecia que o mundo maior havia se esquecido do seu povo. E o sofrimento deles chegou a tal ponto, com a audácia do Império Romano, que pretendeu colocar a efígie de César no altar do Santo dos Santos, querendo dizer que César era mais poderoso do que Deus. E foi preciso uma reação e um novo derramamento de sangue. E por esses motivos era que a traição, a discórdia, campeava pelas terras de Israel. Mas por essa época, lá pelas bandas de Bete-Abara, lá pelos lados do Jordão, onde o rio Jordão faz uma val, que é onde a água é mais baixa, e as caravanas atravessam a pé, em busca das terras amoráveis do Egito, ali há uma casa, também chamada Casa da Passagem, e foi ali que apareceu um homem, de barba hirsuta, cabelos desgrenhados, olhos de lince, e que tinha sua nudez guardada pela pele de animais, e tinha a cintura amarrada uma corda. E esse homem viril pregava dizendo: arrependei-vos, porque são chegados os terríveis dias do Senhor. Arrependei-vos e fazei penitência. E vinham de todas as bandas de Israel o povo a ouvi-lo. Mas, não longe dali, na Galileia, lá perto das colinas do Dan, estava a cidade de Cafarnaum. A Galileia é até hoje uma região pobre, e ao tempo de Jesus era uma região de viticultores e de pescadores. As cidades importantes da Galileia ao tempo de Jesus eram Cesareia, Dalmanuta, Cafarnaum. E Cafarnaum era das mais importantes porque tinha uma sinagoga. E a sinagoga era o templo onde os doutores da lei ministravam a palavra do Senhor. E ali, em Cafarnaum, naquele lugar aprazível, de um lado cercada de arvoredos e do outro lado as montanhas da Decápole grega, ali naquele lugar vivia um homem chamado Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Era um homem truculento, de estatura média, e dedicava-se à pesca. Ali naquele lugar de gente simples, de corações puros, todo mundo se conhecia. E havia também uma outra família de um homem chamado Zebedeu, de sua mulher Salomé e seus 2 filhos, Tiago e João. E João fugia ao biótipo do israelita. Era louro, de olhos azuis, cabelos encaracolados. E Simão
amava aquele jovem enternecidamente. Porque João era uma alma poética, era uma alma rica de sentimentos de ternura. E eis que um dia, esse jovem, João, que por essa época teria de entre 14 a 15 anos, chegou a Simão e lhe disse: Simão, eu acabo de conhecer um rabi cuja palavra doce, terna, repleta de esperança, tocou o meu coração. E eu tenho certeza, Simão, que ele é o Messias que nós estamos esperando. Simão sentiu ciúmes daquele rabi que parecia que vinha lhe roubar a ternura do seu filho. E o jovem continuava: no próximo sábado, ele vai falar perto daqui. Ide, Simão, ide ouvi-lo. E Simão decidiu que iria, mas iria para desmascarar esse falso profeta que vinha prometendo coisas que não podia cumprir e que estava se aproveitando da simplicidade das almas, como a do seu filho. E no dia aprazado, bem cedo antes da alva, ele se põe a caminho. E quando o sol desfaz as brumas da manhã, Simão percebe que não era só ele que estava a caminho para ver o novo profeta. Ele percebe que já uma multidão se endereçava para aquele lugar. E era uma multidão de estropiados, de paralíticos carregados em macas e lençóis, de pessoas enlouquecidas pelas obsessões dos chamados demônios, cegos. E ele então, caminhando no meio daquela multidão, põe-se a conversar com uma mulher que levava um grupo carregando um paralítico. Ele diz que esperava que o famoso rabi devolvesse a ele as forças e a capacidade de andar. Simão sorri ironicamente, pensando como as pessoas podem ser assim enganadas. E quando eles chegam perto do local onde o rabi ia falar, ele percebe que há no ar o grito dos desesperados, que está ali um alvoroço daquela multidão de todos os tempos que busca a cura em todos os lugares. Mas amanhã era de uma musicalidade infinita e de uma paz que Simão poucas vezes sentira. Como a multidão já se adensava, ele só conseguiu chegar a algumas fileiras da rocha onde o rabi iria falar. Então, ele se distrai por um momento e quando se dá conta, lá está ele. E ele o vê, o rosto rico de beleza, os cabelos à nazarena brilhando ao sol da manhã, as vestes resplandecentes, e ele se põe a falar: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não essa paz que o mundo promete e que é apenas um momento de concórdia antes da guerra. Não aquela paz dos pântanos, onde em cima há água cristalina e por baixo a podridão. A minha paz é a paz da consciência reta. É a paz do coração pacificado. Então Simão ouviu a primeira parábola da boca do Senhor. Ele dizia que havia um homem que tinha uma imensa fortuna, um homem muito rico, mas que tudo vendeu para adquirir uma pérola de inestimável valor. E que depois que ele conseguiu essa pérola, ele se tornou o senhor da vida. Mas que essa pérola não era possível comprar
com o dinheiro, com os valores amoedados, que essa pérola só era possível adquirir com os valores do coração. Ela só era possível para aquele que ama, que se doa, aquele que compreende e que perdoa. Então, por um momento, Rabi parou de falar e Simão percebeu a beleza que vinha dele e viu que seus olhos estavam quase marejados quando ele dizia: ainda há pouco eu os chamava de amigos, mas agora eu vos chamo de irmãos, porque irmão é aquele que dá a vida pelo seu irmão, e eu darei a minha vida por vós quando chegar o momento. Simão estava tocado de uma ternura, de uma felicidade, olhou em volta, as pessoas sorriam uma para as outras. Havia uma felicidade, um encantamento no ar. Simão pensou: esse homem é um enganador. E eis que uma mulher se levanta e diz: Rabi, se tens a paz, aquieta o meu coração e cura minha filha que é cega. Então Simão pensou: é o momento, eu vou desmascará-lo. Porque Simão lutava desesperadamente contra aquele amor que queria penetrar nele, contra aquela paz, simbolizando as criaturas de todas as épocas, que lutamos contra a paz, mas que aceitamos de braços abertos a discórdia. Ele tomou da menina, colocou-a na frente do Senhor. Ele olhou para Simão e sorriu levemente. Tocou os dois olhos, os dois dedos nos olhos da menina e disse em aramaico: vê, eu quero que tu vejas. Ela deu um grito, sentindo a luz ferir-lhe as retinas, e começou a ver. Mas a manga da túnica do Senhor tocou no peito de Simão. Ele sentiu um frêmito, uma energia diferente, e ouviu lá no imo da sua alma uma voz que dizia: Simão Bar Jonas, eu te conheço desde antes. Simão pôs a menina no chão e ficou ali, hipnotizado. Não percebeu mais nada viu, até que quando ele acordou, todo mundo tinha ido embora. Ele estava sozinho, queimado pela ardência do sol. Então, apressadamente, ele tomou o rumo de Cafarnaum. E lá chegando, ele passou a tarde toda quieto, afastado de todos, porque havia na sua alma uma inquietação, uma ansiedade que precede os grandes momentos. Quando a tarde caiu, ele tomou a sua barca e fez-se ao mar. Queria meditar. Passou toda a noite olhando as estrelas, o coração aos saltos, a alma inquietada. E quando a manhã raiou, ele viu lá na praia um vulto que se aproximava, as vestes brancas brilhando ao sol, os cabelos que cintilavam aos primeiros raios do astro-rei. Então Simão ouviu uma voz que lhe dizia no recanto do coração: Simão Bar Jonas, deixa tudo, deixa as redes e vem comigo pescar almas no oceano dos homens. Vem comigo, Simão. Simão fez-se ao mar e alcançou a praia e o seu Senhor. Quando ele chegou, Jesus o olhou, um olhar simples, amigo, repleto de ternura. Não disse nada. Virou-se e começou a andar. E Simão foi atrás, naturalmente, como servo que segue o seu Senhor. Logo mais adiante, a praça estava já começando o seu dia.
e os cambistas punham à porta suas mesas para as trocas, para a venda do pescado. Simão seguia Jesus. Jesus passou em frente a uma coletoria e viu um homem que estava rodeado de pergaminhos, contabilizando impostos. Ele olhou o homem levantou o rosto e sorriu. Então ele disse: Mataiov Matai, deixe os números e vem comigo contabilizar ovelhas no redil do Senhor. E Mataiov Matai deixou tudo e o seguiu. E mais tarde escreveu seus ditos com o nome de Mateus. E ele continuou a sua caminhada, e um pouco mais adiante viu um homem esfogueado. E ele lhe disse: Bartolomeu, eu te conheço desde antes, desde o dia em que debaixo da figueira meditavas e perguntavas quando serão chegados os dias do Senhor. Pois a mim me cabe vos dizer que esses dias são chegados. Vem comigo. E ele o seguiu. E ao fim da terceira tarde, 11 galileus o seguiam. E, numa dessas tardes, ele subiu ao monte para orar. Uns dizem que ele subia, outros dizem que ele desceu. Mas o importante é que a certa altura ele parou e, abrindo a sua boca, ele disse o mais belo poema que a humanidade já teve notícia: o Sermão das Águas, o Sermão da Bem-aventurança, o novo código de ética e de moral da humanidade. Gandhi, 19 séculos mais tarde, diria: os cristãos falam tanto, leem tanto, mas não entendem o seu Senhor. A mim me bastaram 12 frases para mudar a minha filosofia e libertar a Índia. 12 frases. Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino de Deus. E a cultura vazia por muitos séculos sorriu. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas era verdade. Bem-aventurados os pobres de espírito, nesse mundo de ricos do espírito, da avareza, da ambição, do orgulho. Nesse mundo de rico, como são bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E Simão seguia em toda parte. Era o amigo fiel, era o confidente, era aquele que estava com o Senhor em todos os momentos. Até que um dia o Senhor o convidou, juntamente a Tiago e João, para subirem um monte para orarem. E lá Jesus se transfigurou. Dizem os evangelhos que a sua veste se tornou resplandecente e o seu rosto parecia feito de luz. E quando passou aquele momento transcendente da transfiguração, Jesus pergunta: o que dizem? Quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: dizem que és João Batista, outros dizem que és Elias ou um dos profetas que voltou. Jesus sorriu, olhou o amigo querido e disse: e tu, Simão, quem dizes que eu sou? Simão o olhou com a ternura e o amor que lhe eram característicos e disse: a mim, Senhor, me parece que tu és o Messias, que és o Filho do Deus vivo que veio habitar entre nós. E Jesus lhe disse docemente: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te lhe revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pouco depois, Jesus conversava com os amigos e lhes dizia: agora
é preciso que o Filho do Homem desça a Jerusalém para ser preso, açoitado, maltratado e morto. E Simão estende o braço e lhe diz: tu não irás? Nós não te deixaremos ir. E Jesus o olha e diz: afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor. É claro que ele não se dirigia a Simão, o amigo querido, mas o espírito obsessor, que aproveitara a brecha de temor que Simão dera e que tentava afastar o Senhor da sua predestinação, do caminho para o qual ele viera. Querido Simão, às vezes médium da luz, outras vezes médium das sombras, tão parecido com a maioria de nós. Mas ele seguiu o seu Senhor até o dia da entrada triunfante em Jerusalém. Ele montava o burrico e as mulheres atiravam véus e tapeçarias para ele pisar. E Simão olhava encantado, era o seu amigo, era o seu Senhor que triunfava finalmente. Mas, menos de uma semana depois, o Mestre os uniu para cearem pela última vez. Estando ali reunidos, o Senhor diz: um de vós irá me trair. E lhe perguntam: quem é, Senhor? E ele diz: aquele que estiver levando o pão à boca. E eles olharam e viram que era Judas de Quiriote, o 12º discípulo, o único judeu. Então, Judas não se apercebe e Jesus lhe diz: vai e completa o que planejaste. Judas sai a correr e Simão diz: não eu, Senhor, nunca faria isso, eu que te amo. Tu me amas, Simão, mas tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. Eu, Senhor, eu que te amo. Tu, Simão, tu que me amas. E o Mestre sobe com os discípulos ao monte para orar e para esperar o sacrifício. Vão ao Getsemane, ao Monte das Oliveiras, que fica a menos de 1000 metros da Porta das Ovelhas, onde ainda hoje existem 4 das figueiras do tempo de Jesus. E ele vai orar e pede aos amigos que velem com ele. Mas, em pouco, o Senhor volta e eles estão a dormir. Ele os acorda e pede: por nenhuma hora podeis velar comigo. Jesus vai orar novamente. O Filho do Homem transpira sangue e ele volta e pede: nenhuma hora podeis velar comigo. Pela 3ª vez Jesus volta e diz: está tudo consumado. Porque na sua visão ele vê lá embaixo uma escolta romana que vem para prendê-lo, tendo Judas à frente. E quando eles chegam, Judas está à frente e um soldado por nome Maltus pergunta: quem é Jesus de Nazaré? Eu sou. Mas Pedro, Simão Pedro, se adianta, saca da espada e fere, corta a orelha do soldado. Jesus estende a mão e cura a ferida, mas não recoloca a orelha no lugar, como narram alguns evangelhos, porque Malcos teria que enfrentar a situação de ser apontado como a marca de um ladrão punido pela falta daquela orelha. O Filho do Homem desce manietado e por toda aquela manhã ele é torturado. Depois do sacrifício na cruz, Simão acompanha a evolução da presença dele. Simão
volta a Cafarnaum querida, e de lá ele ouve falar que o Senhor teria aparecido a 2 viandantes de Emaús. Ele próprio ouvira na casa de Elias Marcos, o pai do evangelista, que depois fora transformado em cenáculo. Agora ele estava na Galileia e era uma manhã de luz, era uma manhã de sol. A Galileia querida, tão doce e nobre, o mar amado, o mar de tantos labores, de longos cismares. E Simão tinha lançado a rede a noite toda, na ânsia de recuperar a agilidade de outrora. E não pescara nada, até que pela manhã, quando o sol já nascia, ele ouviu aquela voz de entonação inconfundível, aquela melodia da alma que lhe dizia: lança a rede mais para a direita e achareis. E ele obedeceu automaticamente, e puxaram a rede repleta de peixes. Então ele alonga os olhos lá para a praia e o vê, as vestes brancas, resplandecentes ao sol, os seus cabelos de ouro. Simão sente uma alegria desesperada, o coração pulsa-lhe tão forte que lhe dá tonteiras. Ele não espera o barco chegar à praia, atira-se às águas e vai ao encontro do seu Senhor. Quando os outros chegam, o Senhor toma de um peixe, assa-o nas brasas, e Simão observa. Tinha sido tanta saudade, mas parecia que o tempo não tinha mudado. Era tudo tão igual como nos dias transatos. O Senhor assou o peixe e os chamou com aquela voz melodiosa e lhes disse: vinde comer. E eles cearam juntos. Então, Simão está a contemplar o rosto de Jesus. E ele observa que aquele rosto, que antes muitas vezes apresentou melancolia, tristeza, quantas vezes ele vira o mestre chorar, agora tinha uma beleza, uma grandeza que Simão Pedro tinha muita dificuldade de compreender. A voz era uma cascata de músicas. Então aquela voz inconfundível lhe pergunta: Simão, tu me amas mais do que os outros? Sim, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo mais do que os outros. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Simão põe-se a meditar. Como apacentar as ovelhas do Senhor? Ele que era tão fraco, que tinha tantos defeitos, que caíra, estava meditando quando o Senhor lhe pergunta: Simão, tu me amas mais do que os outros? Sim, Senhor. Eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu que tudo sabes, Senhor. Eu que tudo deixei para vos seguir. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Agora Simão via que havia um pequeno toque de tristeza naquela voz, quando pela terceira vez o Senhor lhe pergunta: Simão, tu me amas? Simão não pôde responder. As lágrimas grossas sulcavam o rosto queimado do pescador. E o Senhor lhe disse: Simão, quando tu eras jovens, cingias-te a ti mesmo, e tu ias onde querias. Mas dias virão, Simão, em que outros te cingirão, e te levarão onde não queiras. Então Simão lembrou-se daquela noite desesperada. Lembrou-se da noite na porta de Caifás, quando lhe perguntaram: tu não és um dele? E ele respondeu: não, não sou. E quando depois, logo depois, as chamas da fogueira clarearam-lhe o rosto, alguém o reconheceu e perguntou: tu não és um do que estava com ele no momento da prisão? E ele disse: não, não sou, eu nem o conheço. E ele não sabia, porque naquele momento terrível,
Um peso estourava-lhe na fronte. As suas frontes queimavam. Ele sentiu um desespero, uma angústia, um mal-estar. E a sua boca dizia: eu nunca o vi. Enquanto seu coração queria gritar: eu não só o conheço, mas eu o amo. E não sabia porque não tinha dito. 3 vezes o Senhor perguntou. 3 vezes, como para dizer, para sedimentar o seu dever de seguir e apacentar as ovelhas do seu Senhor. Simão deixou Cafarnaum. Dirigiu-se a Jerusalém, onde na companhia de Tiago e de outros discípulos, ele fundou a Casa do Caminho para receber os filhos do Calvário. E ali ele começou a implantar uma nova era de piedade, de caridade e de amor. E foi ali que logo após a conversão de Saulo, agora Paulo queria pregar aos gentios, mas esbarrava em Tiago, que de medo do Sanedrim, queria que a doutrina de Jesus. Ele se diz: irmão Paulo, quem sou eu para opinar? Eu que dizia amá-lo, mas que o neguei 3 vezes. Mas sim, eu sou da opinião que a palavra de Jesus deva ser levado a todos os necessitados em todos os cantos do mundo. E assim foi. Paulo partiu a pregar o Evangelho e Simão, tomando conta da Casa do Caminho e viajando, levando as palavras do teu Senhor. Assim, chegou o ano de 67 e ele estava em Roma. E lá também estava Paulo, pregando lá nas águas salvianas. Então, as perseguições começaram e os representantes do Evangelho resolveram que Simão Pedro, deveria partir de Roma, porque ele era o depositário do Evangelho de Jesus. E numa manhã muito cedo, ele parte. E quando ele vai deixando a Via Ápia, ele vê Jesus, que vinha ao seu encontro, e numa felicidade tão grande, com tanto tempo de separação, podemos imaginar a alegria de Simão. Ele abre os braços e sorri, mas Jesus passa direto. Então Simão se volta e diz em latim: Quo vadis, Domine? Aonde vai, Senhor? Jesus lhe responde com um sorriso triste nos lábios: Vou a Roma, morrer novamente com aqueles que me amam. Então, diz a tradição, que Simão cravou ali mesmo o bastão, onde hoje está erguida uma pequena igreja, a igreja do Quo Vadis, e voltou a Roma. E continuou a pregação do Evangelho, da Boa Nova, até que as hostes de Tigelino o prenderam nas catacumbas de São Calixto, e ele foi levado ao cárcere Mamertino, onde esperou para ser levado a julgamento. Ali, uma noite, ele encontrou Paulo, e os 2 velhos apóstolos trocaram confidências, saudades, sofrimentos, realizações. Paulo foi condenado e foi executado do outro lado das águas salvianas. Simão Pedro foi levado à presença de Nero. Julgado sumariamente, foi condenado à morte na cruz. Mas, no momento de ser plantado ao chão, ele disse: Coloque-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Então hoje nos lembramos de Pedro, de Simão Pedro, querido e doce Simão, tão parecido conosco, ora médium da luz, da transcendência do alto, ora médium das sombras, mas que realizou a sua tarefa, fiel à sua destinação. Alguns dizem
e lembram de Simão como aquele que negou a Jesus por 3 vezes, esquecendo-se que ele deu 34 anos da sua vida pregando os evangelhos, até que ofereceu a própria vida pelo seu Senhor. Para nós que amamos o Espiritismo, e para muitos de nós que apenas veem nele uma oportunidade de cura, de conseguir coisas imediatistas, lembramos-nos de Pedro, que trabalhou por toda a sua vida sem nada pedir e tudo ofertando. E vamos aprender do nosso irmão maior a ter fé. Por mais que caiamos, o dia seguinte será sempre uma oportunidade de refazimento, de crescimento e de encontrar nossos destinos que podem ser gloriosos junto ao nosso Mestre e Senhor. Vamos orar.